E só para não ficar nas minhas palavras, dá um sol aí, Daniel, que vai me ajudar. Tu és fiel, Senhor, diga, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele está aqui nessa noite. Tem outra canção que diz assim: descanse seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Quem sabe hoje é o dia. Descanse seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você. Sabe quando? Todo dia. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Descanse seu coração. Tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Descanse seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Repita comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, Tu és o Deus de Jacó, mas Tu és o Deus da Exla. Tu és o Deus do pastor Alexandre, Tu és o Deus do pastor Adilon, Tu és o Deus do pastor Gidalte, do pastor Josias. Tu és o Deus de todos os pastores aqui, de todos os membros que não são pastores, mas são pessoas que Tu conheces desde o ventre da sua mãe.
Tu és o Deus de cada um de nós, apesar das nossas imperfeições. E é por isso que nós te adoramos, porque não há outro Deus que conheça os seus adoradores pelo nome. Só o Senhor conhece. O Senhor dos exércitos. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Esse salmo tem falado tanto ao meu coração nessa semana. Tanto, 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 amados. E eu ia pregar sobre o Salmo 46. Eu separei alguns tópicos dele que saltaram ao meu coração. E eu fiquei meditando nele, mas de repente me deu uma curiosidade para saber como é que ele foi escrito. Porque toda vez que eu ouço uma canção bonita, eu que sou compositora, que gosto de cantar, eu quero saber a origem das músicas. Eu gosto, pastor Alexandre, quando eu ouço uma canção bonita, de chegar para o compositor, se eu tiver acesso a ele, e perguntar para ele, como é que você escreveu essa canção? A primeira coisa que eu pergunto é, Deus, por que eu não fiz essa música? Porque compositor tem essa mania de dizer, por que Deus não me deu essa música? Eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter tido essa inspiração, mas não é uma inveja ruim não, tá, gente? É só um sentimento de euforia. E você fica pensando como é que a pessoa pode ter sido tão inspirada por Deus para escrever algo assim. E eu queria saber, então eu fui pesquisar e eu descobri que esse salmo, na verdade, é um cântico. E a Bíblia diz lá, cântico para Alamote. Eu fui querer saber o que era esse tal de Alamote. Alamote, na verdade, significa vozes agudas e instrumentos agudos. Então me identifiquei, me achei. Falei, vozes agudas, esse salmo é meu. Então quer dizer que se eu fosse cantora nessa época, o maestro ia dizer para mim, para eu cantar esse salmo. Porque eu tenho voz aguda. Né? Eu queria ter uma voz grave igual a da Fernanda Brum, mas eu não tenho, gente. Eu tenho que me conformar com o que eu tenho. Eu sou soprano. Então eu já fiquei curiosa, já achei incrível e fui pesquisar mais e eu descobri que ele foi um salmo escrito, um cântico escrito no momento de guerra, de batalha. Me identifiquei também. Não sei você, mas eu estou no meio de uma batalha. Uma batalha enorme. Uma batalha que tem sido travada contra a minha vida, contra a minha casa. E eu quero dizer para você que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Que assim como aquele povo para quem foi escrito esse salmo, nós também estamos numa guerra, quer você saiba ou não, quer você queira ou não, existe uma batalha que se trava do lado de fora, não adianta você fugir, não é porque disseram para você que o inferno não existe, que ele vai deixar de existir, não é porque disseram para você que Deus é um bonachão, que faz tudo que você quer, que o importante é você ser feliz, que as coisas vão ficar mais fáceis. Há uma batalha e você precisa ter consciência dela. E eu descobri que essa batalha, da qual o salmista estava falando, quando ele escreveu o Salmo 46, ela se travou lá 740 anos atrás, antes de Cristo. E foi uma batalha entre a Assíria e o povo de Judá. Jerusalém estava dividida. Israel estava dividido entre o reino de Judá e o reino do norte. O reino do norte já tinha sido conquistado. E os exércitos de Senaqueribe estavam avançando, e chegaram em Judá, cercaram Jerusalém. Essa história, ela está relatada, depois anota para você ler, ó, no segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19, em Isaías 36 e 37, e também no segundo livro de Crônicas 32. 3 vezes essa batalha é relatada no Velho Testamento. E quando eu fui ler sobre essa batalha, Deus me ensinou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas, o inimigo não vai desistir de te atacar. Não desista de resistir. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir.
Muitas vezes, amados, não é pela quantidade de flecha que a gente ataca que a gente vence. É pelo tempo que a gente resiste firme na fé. Muitas vezes é muito difícil a gente resistir, permanecer firme na fé, diante de notícias tão adversas, porque parece que está tudo bem na vida, a gente está caminhando e o chão acaba. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo sim, algumas vezes. O rei Ezequias foi um rei bom, vocês sabiam? Ele foi um rei que fez grandes obras, ele restaurou os altares do Senhor, ele derrubou os altares pagãos. A Bíblia diz que ele foi um rei que reinou de acordo com a vontade de Deus, ele foi obediente a Deus, ele foi temente a Deus, e a vida estava seguindo o seu curso. Só que de repente ele recebe uma notícia. Às vezes é assim, a vida está seguindo o seu curso, mas a gente recebe uma notícia, e não é uma notícia boa. E a notícia é, o inimigo está do lado de fora, mas ele está muito perto, ele está prestes a entrar. E agora, o que a gente vai fazer? A palavra de Deus para você nessa noite é: resista, não desista, aguenta firme, fica de pé. Quando o rei Ezequias percebeu e entendeu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele percebeu que Senaqueribe, que era o chefe, que era o rei, na verdade, da Assíria, ele percebeu que o comportamento dele era voltado para a guerra. A Bíblia ainda diz assim, ele percebeu que o olhar de Senaqueribe era de guerra, porque ele estava conquistando tudo ao redor. Ele estava derrubando tudo, ele estava conquistando todas as nações. Ezequias ficou com medo sim, ficou amedrontado, mas ele tomou uma atitude. Ele reuniu seus conselheiros e tomou uma decisão. Ele decidiu fechar as fontes externas. Sabe o que é isso? É uma estratégia de guerra. Ele se antecipou. Eu quero que você repita comigo assim: antecipe-se na batalha. Haja antes do inimigo. Você está entendendo o que eu vim dizer? Não espere o diabo chegar perto demais. Haja antes, ore antes, busque antes, dobre seus joelhos antes, seja fiel a Deus antes. A verdade é que Ezequias, ele era tão brilhante que ele construiu aquedutos para que a água chegasse até Judá. Isso está na história. E ele construiu aquedutos interiores. Só que as fontes vinham de fora. Então, se os inimigos se apossassem das fontes de fora, o que aconteceria era que eles iriam se abastecer lá fora, mas iam trancar as fontes de dentro. O povo ia ficar com sede lá dentro, mas o inimigo ia ter água lá fora. Então, o que ele fez? Ele se antecipou. Ele fechou as fontes do inimigo. Porque agora as fontes eram deles. Eles estavam lá, eles haviam conquistado aquela região lá de fora. Querido, eu vim dizer uma coisa para você nessa noite. Na hora da batalha, o que importa não são as fontes de fora, são as fontes de dentro. Porque Jesus disse certa vez: aquele que eu beber da água que eu lhe der, ele nunca mais voltará a ter sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que são as fontes de fora? Para quem tem uma fonte que jorra de dentro. Se você tem uma fonte que jorra do seu interior, se essas fontes estão jorrando dentro de você, feche as fontes do inimigo e fique com as suas fontes. Quais são as suas fontes? As fontes do amor, as fontes da esperança, as fontes da alegria, as fontes da amizade, da comunhão. Essas fontes o diabo não pode roubar de você. Ele vai tentar roubar essas fontes na hora da adversidade. Ele vai tentar entulhar os seus poços. Ele vai tentar te matar de sede. Mas a água que Jesus já derramou sobre a sua vida, essa água o diabo não pode tocar. Essa água o diabo não pode fazer secar. Haja o que houver, haja a batalha que houver do lado de fora, tem uma fonte aqui dentro a jorrar. Antecipe-se. Ezequias não ficou só nisso.
A Bíblia diz que ele se animou. Ele consertou o muro que estava quebrado. Ele construiu outro muro do lado de fora. Ele fez armas, fez escudos. Está lá em 2 Crônicas 32:5. Ele fez tudo o que podia. Terceira coisa que eu quero te aconselhar a fazer. Faça a sua parte na hora da batalha, amado. Faça a sua parte. O pastor Silas sempre diz isso aqui e a gente repete porque ele é o nosso mentor. Deus move céus e terra naquilo que não cabe a nós, mas naquilo que é a nossa parte ele não vai mover uma palha. Não fica aí sentado esperando Deus te dar uma ordem de comando, porque aquilo que você sabe que tem que fazer, Deus não vai mandar de novo. Aquilo que está na Bíblia, Deus não vai mandar de novo. Não fica pedindo prova a Deus daquilo que já está escrito na palavra. Tem coisas que Deus não fala porque são óbvias. Você quer ver uma hora que Deus não falou? Com o filho pródigo. Está lá em Lucas 15. Ele decidiu ir embora, ele foi lá, pediu a herança, ele foi lá, largou tudo para trás, tratou o pai como se tivesse morto. Gastou tudo dissolutamente. E a Bíblia diz que um dia ele estava no meio de um chiqueiro, comendo comida com os porcos, e ele se lembrou da sua casa. Não precisou de um anjo para dizer para ele que ele tinha que voltar. Não precisou de um profeta aparecer na frente dele e dizer, volta para casa. Era óbvio que o que ele tinha que fazer era se humilhar e voltar para casa. Tem coisas que são óbvias. E se você está com óbvio diante de você e não faz nada, não venha culpar a Deus. Não venha culpar os pastores. Eu sei que eu estou falando com gente aqui, mas estou falando com gente que está me ouvindo ali do outro lado pela internet, inclusive da minha parentela. Deus não vai aparecer para você de forma sobrenatural para te dizer aquilo que é óbvio. Faça a sua parte. Acredite na palavra de Deus. Acredite na direção do profeta. Crede em Deus, crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Tem muita gente lutando as mesmas batalhas repetidamente, nunca sai daquele estágio porque não faz o que tem que ser feito e fica só esperando Deus fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele na hora que tiver que fazer, mas enquanto você não fizer a sua, não vai chegar a parte de Deus. E Ezequias junta o povo na praça, e eu amo essa parte. Ele junta o povo na praça, e ele diz o seguinte: tenham bom ânimo, não temam, não se espantem, por causa desse rei, dessa multidão que está com ele, porque maior é aquele que está conosco. O que ele fez? Ele deu ao povo uma palavra de encorajamento. Como eu gosto de gente encorajadora. É por isso que eu amo andar do lado do pastor Alexandre, do pastor Gidalte. Eu nunca vi o pastor Gidalte reclamando da vida. Eu só vejo ele rindo, eu só vejo ele feliz. E vocês não imaginam a batalha que ele está passando. Vocês não imaginam o que a Deise está passando. Muitas vezes sobe aqui no altar para pregar, mata a gente de rir. O pastor Silas é um grande encorajador. A gente chega para ele com uma notícia ruim, ele olha para nossa cara e diz, vai dar certo, vamos partir para cima, vamos passar igual um trator por cima dessa adversidade. Meu pai tem sido um grande encorajador meu. Eu não vejo o meu pai também se dobrar diante de qualquer adversidade. O meu pai sempre foi guerreiro. Teve um dia que eu estava tão triste, amados, tão desencorajado, que eu cheguei para o meu marido e falei, Odilon, será que você pode profetizar na minha vida? Isso de noite, de pijama na cama. Porque eu não conseguia parar de chorar e eu não conseguia dormir. De tão desmotivada que eu estava, porque às vezes, amados, sendo crentes ou não, sendo servos de Deus ou não, a gente pensa que Deus errou a gente na hora da bênção. E só acertou na hora da prova. E eu falei, Odilon, será que você pode me dar uma palavra de encorajamento? E o meu marido começou a liberar a palavra de encorajamento sobre mim. Deus usou ele para dizer tudo o que eu precisava ouvir. E ele começou simplesmente a desejar coisas boas para mim, sabe? Coisas que
que uma pessoa que ama diz para outra? Será que você pode dizer pelo menos uma palavra de encorajamento para alguém do seu lado? Só uma. Qualquer coisa que você gostaria de ouvir. Diz assim: que o Senhor realize o desejo do seu coração. Que o Senhor te dê essa cura que você precisa. Que Deus possa liberar sobre você esse milagre. Que você saia daqui hoje melhor do que você chegou, sei lá. Eu sei que é bom demais ouvir palavra de encorajamento, gente. Tem um encorajador na Bíblia que é o apóstolo Paulo, eu sou fã dele. Ele no meio da prisão, perto da meia-noite, estava orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Paulo e Silas, encorajando os outros, açoitados, feridos, maltratados, mas encorajando todos que estavam ao redor. Murmuradores já são derrotados antes de entrar na batalha, mas encorajadores já venceram. Já venceram, já venceram antes mesmo da batalha acabar. Onde estão aqui os vencedores, os encorajadores? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Aqui não é proibido não. E depois que Ezequias fez isso, a Bíblia diz que o povo descansou nessa palavra. Descanse o seu coração. Está entendendo? Tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você. Todo dia Deus tem vitória para você nessa batalha. Deus tem vitória para você. Descanse o seu coração. Tira o olho do inimigo. Tira o olho do exército do inimigo e coloca os olhos no profeta do Senhor. Coloca os olhos na palavra do Senhor. Vai procurar palavra de encorajamento. Cola do lado de encorajador. Sai de alguns grupos aí do WhatsApp, amado. Você vai precisar, porque não tem nada para te oferecer. Só piada. Você não precisa de piada agora, porque agora é guerra. Depois que Ezequias falou ao coração do povo, aí foi a vez do inimigo. Mas Ezequias já tinha falado, o povo já tinha se animado, o povo já tinha recebido. Mas aí vem Satanás atrás, porque depois que a gente recebe uma palavra como essa no altar, depois que a gente recebe uma palavra profética do pastor, como o pastor Alexandre fez aqui hoje, ele profetizou na sua vida, ele disse, jovem, que você vai casar. Ele disse, família, que você não vai se despedaçar. Não, você recebeu? Só que aí você chega lá fora e tem um recado de Satanás também para você. E muitas vezes ele usa as pessoas até que você ama. As pessoas que você menos espera. Ele usa as adversidades. Ele usa as circunstâncias da vida. Nesse caso aqui era um exército literal do lado de fora. Gritando assim para o povo, olha, não ouçam o rei de vocês. O comandante do exército de Senaqueribe. Vocês vão todos morrer cercados, sem comer e sem beber nada. Porque era uma tática de guerra. Eles cercavam a cidade, não entrava nada, não entrava nem saía ninguém, não tinha como trazer alimento, não tinha... Até que o povo cansava, se rendia, morria. Ele começou a dizer, vocês vão beber na própria urina e comer as próprias fezes. Está na Bíblia isso. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia ela não esconde nada, nem as partes feias. E ele começou, eu sou mais poderoso do que o rei de vocês. Ninguém nunca me derrotou. É só vocês olharem ao redor. Nunca deu certo para ninguém, não vai dar certo para vocês. Não é isso que o diabo faz com a gente? Ele pinta o cenário da nossa derrota. Você chega às vezes diante de um médico. E ele sem dó nem piedade. Eu sei que o papel dele é dizer a verdade. Mas muitas vezes sem dó nem piedade ele diz, vai morrer, não tem jeito. Prepara o enterro. Já fizeram isso com meu pai. Minha mãe com 3 crianças, eu e mais 2 gêmeos. E o meu pai um jovem, pai de 3 filhos, casado com a minha mãe. E ele disse, meu filho, vai preparar o enterro que a sua mulher só tem 2 horas de vida no máximo. Eles pintam o cenário da derrota, que é para poder tirar o seu ânimo. Que é para poder não te dar outra alternativa a não ser a rendição.
E agora? Agora você decide se assim diz o Senhor ou assim diz o inimigo. Você escolhe a bênção ou a maldição. Você escolhe se vai acreditar no cenário pintado por Satanás, onde está ali aquela figura da sua derrota, ou se você vai ficar com a promessa que Deus tem para você e a sua família. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um milagre para você todo dia. Eu sei que você levou muitas bordoadas até aqui, eu também. Eu sei que algumas perdas nós até sofremos até aqui. Mas se nós chegamos até aqui, Deus tem mais. Não vai ficar só nisso. Muitos perderam, mas nós não vamos perder, porque nós não somos todo mundo. Nós somos um povo de Deus escolhido para manifestar a glória dele na terra. Eu ainda vou ouvir muitos milagres. Eu ainda vou ouvir que você sobreviveu a essa dor. Daqui a algum tempo eu vou te abraçar e você vai me dizer: eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, irmã Eixla. Eu venci, eu cheguei até aqui. Eu não me rendi. Essa vai ser a sua história. Uma história de vitória. Quando o inimigo começou a gritar essas coisas, ele começou a berrar para o povo o que ia acontecer de ruim com eles. Eliaquim, que era o mordomo do palácio, porque o rei Ezequias mesmo ficava lá dentro no lugar protegido, e ele mandava seus representantes. Ele mandou 3 representantes, dentre eles Eliaquim, o mordomo. Eliaquim fez assim: shh, fala aramaico, não fala hebraico. A gente entende aramaico, porque senão o povo que está em cima do muro vai ouvir. Tem muita gente em cima do muro e a gente está com medo que eles ouçam. Sabe o que aconteceu? Aí mesmo foi que o comandante do exército de Senaqueribe começou a gritar mais alto ainda em hebraico: você acha que eu vim aqui só para falar com você? Eu vim aqui para dizer para eles que se eles não se renderem. E começou a repetir tudo de novo. Querida, minha orientação para você nessa hora é: saia de cima do muro. Porque em cima do muro é um lugar de vulnerabilidade. Em cima do muro é um lugar de flechada. Em cima do muro é lugar para quem não se decidiu se está lá ou se está aqui. Aquele povo tinha que estar lá dentro orando. Aquele povo tinha que estar lá dentro protegendo suas famílias. Não tinha que estar em cima do muro coisa nenhuma. Se está em cima do muro, está sujeito a ouvir todas as ofensas de Satanás. Mas nessa noite, nós estamos aqui para nos levantar como uma congregação que não habita em cima do muro, que já escolheu o lado certo e é o lado de Deus. Onde é que está esse povo aqui? Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. E só mais uma coisinha para você. Quando o diabo começar a gritar com você na língua que você entenda para te intimidar, comece a gritar na língua que só Deus entende, porque o diabo vai ter que bater em retirada. Ore em línguas, abre a sua boca, receba o poder de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus que te batize, que te fortaleça, que te encha do Espírito, que te dê essa capacitação. Porque existem certas batalhas na vida, amados, que só com o poder do Espírito Santo para a gente romper. Eliaquim voltou derrotado para o palácio com as vestes rasgadas. E eu imagino ele querendo dar ao rei uma boa notícia, mas não tinha. E ele chegou diante de Ezequias e disse: é isso que eu tenho. O cenário é esse. Nós vamos perecer. O rei Ezequias também rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, ficou prostrado por alguns instantes, mas ele não ficou só nisso. A Bíblia diz que ele foi para o templo, ele foi para a casa de Deus.
Pastor Alexandre falou hoje aqui sobre a importância da casa de Deus. Está na moda dizerem que o legal é você ser a igreja somente. Eu que sou a igreja, né? Eu não preciso de igreja. Jesus não veio aqui para isso, ele tinha mais o que fazer. Na verdade, Jesus não fundou a igreja mesmo, não, porque ele já era a igreja. Ele não precisou escrever livro, porque ele é a palavra. Quem precisa somos nós. Ele só deixou o caminho da comunhão, da congregação reunida, do poder da unidade, daquilo que ligarmos na terra, ser ligado nos céus. O que seria de mim se não fosse o templo? O que seria de mim se não fosse a igreja? Se na hora da adversidade, das adversidades e lutas que eu enfrentei na vida, eu não tivesse vindo correndo para a casa de Deus, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês uma mensagem de encorajamento. Eu não estou pregando aqui, queridos, apenas para vocês, estou pregando para mim também. Mas eu quero dizer para vocês que eu prego aquilo que eu creio. Eu creio num Deus que é o Senhor dos exércitos. Eu creio num Deus que está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade. Ele não está numa luta acirrada contra Satanás. Ele já venceu Satanás. Quem precisa vencer somos nós, porque Jesus já venceu. Para terminar essa história, quando Eliaquim foi para o templo, ele procurou o profeta Isaías. Falou: Isaías, ora por nós. Quem sabe Deus ouviu a afronta que fizeram ao nome dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o diabo quer envergonhar você, quando o diabo quer que você perca uma batalha, quando o diabo quer envergonhar a sua família, ele não está militando apenas contra você, ele está se metendo com o Deus que você serve. Ele está pensando que vai ficar assim mesmo. Ele está pensando que Deus vai ver ele apontar o canhão na sua direção e não vai fazer nada. Quando você se sentir ameaçado pelos exércitos do inimigo, comece a declarar que essa vai ser mais uma munição que você vai receber do céu para usar contra o inferno, contra o diabo e contra a intenção de Satanás nesse tempo e nessa geração na qual você vive. Sabe o que aconteceu, amados? Depois que eles oraram, depois que eles clamaram a Deus, depois que eles adoraram a Deus no templo, na igreja, na casa de Deus, juntos, só precisou de um anjo. Repita comigo assim, A gente tem mania de falar: Senhor, cerca a minha casa com teu exército de anjos. É verdade, eu oro assim, desde que eu sou pequenininha, que meu pai me ensinou. Senhor, acampa o teu exército ao meu redor. Só amados, matou 185 mil. A gente está falando da época da lei, tá? Ninguém deseja aqui que ninguém morra fisicamente. Eu estou fazendo uma analogia do mundo espiritual. Entenda isso, você que é novo convertido, você que chegou hoje pela primeira vez. Nós não somos a favor de assassinato de ninguém. Nós não oramos para Deus matar as pessoas. A gente está usando uma história do Velho Testamento para poder entender o mundo espiritual. 185 mil soldados do exército de Senaqueribe morreram. E eu fui pesquisar na história e existe mesmo, nos anais da história antiga, um registro de um exército de Senaqueribe que morreu inteiro por causa de uma peste. A peste se chama o anjo de Deus que levantou a espada e não sobrou ninguém. Porque quando Deus decide dar vitória, Ele não precisa de muito tempo, Ele não precisa de anos, Ele só precisou de uma noite. O choro pode durar uma noite. Uma noite, mas a alegria vai chegar. Vai amanhecer para você. E você vai olhar e ver que a batalha acabou. Nesse contexto de guerra e de vitória, o Salmo 46 foi escrito. Aí eu fiquei mais apaixonada ainda por esse salmo. E eu lembrei de uma canção que a minha mãe cantava. Quem aqui nasceu na Assembleia de Deus vai lembrar. Quem não nasceu talvez não conheça.
ela cantava com a mãe da Josiane. Eu acordava ouvindo essa canção. Eu ia para a igreja, minha mãe cantava essa canção em dueto com a Zeni. Eu lembro de um pedacinho, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente quando te angustiares. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio, há um rio, há um rio que a cidade de Deus faz alegrar. Deus está no meio dela, não se pode abalar. Quantos creem nisso? As nações... Não, peraí. Como é que é? A parte? Vinde contemplar as obras que o Senhor tem feito na terra. É o Salmo, ó. Queima os carros no fogo, corta a lança e faz cessar a guerra. Essa parte é linda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, meu é o louvor, temei ao Senhor, temei ao Senhor. Há um rio, há um rio, há um rio que a cidade de Deus faz alegrar. Deus está no meio dela, não se pode abalar. Você não será abalado, porque o Senhor habita no meio do seu povo. O Senhor está aqui, Ele é o Deus que guerreia as nossas batalhas. Esse salmo começa e termina dizendo: Deus é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você tem para onde correr. Você tem onde se refugiar. O Senhor é o teu refúgio. Você não precisa perder nessa batalha. Mas eu quero dizer para você que se você está tentando se refugiar em outro lugar que não seja Deus, você está vulnerável como aqueles que estavam em cima do muro. Pode sobrar uma flechada para você. Eu não posso garantir pela sua vida, não posso garantir pela sua eternidade. A Bíblia fala de cidades refúgio. Havia na Bíblia 6 cidades refúgio ao redor de Jerusalém. E essas cidades eram para os assassinos não intencionais. Para os homicidas que mataram alguém sem querer. Deus fez cidade refúgio. Tamanha misericórdia de Deus por nós. E esses homicidas não intencionais
para fugir do vingador, da família, do parente mais próximo de quem tinha morrido, eles corriam para essas cidades. Eram 6 ao todo, e as cidades eram pavimentadas, e na cidade, na estrada, tinha uma placa escrito refúgio, 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 e na beira da estrada tinha um corredor profissional que carregava aquela pessoa para ela conseguir chegar até os muros da cidade e ser livre da morte. Eu quero dizer que nessa noite nós temos corredores profissionais aqui preparados para te carregar até o altar. Você que não está conseguindo chegar até o refúgio, você que não está tendo força, você que está aí prostrado dizendo: eu já perdi essa batalha. Eu vim aqui para dizer para você que você não perdeu, que hoje pode ser o dia do seu recomeço.